O explante mamário, que é a retirada da prótese de silicone das mamas, vem sendo uma prática cada vez mais comum entre as cirurgias plásticas, já que muitas mulheres decidem não mais ter uma prótese, seja por questões estéticas ou por causa de alguma complicação relacionada ao implante de silicone ou até com o próprio implante. Segundo a Sociedade Americana de Cirurgia, houve um crescimento de 15% nesse procedimento nos Estados Unidos, isso de 2018 para 2019. A gente vai falar mais sobre o assunto e conversa agora com o coordenador do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital Santa Isabel, também membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o cirurgião plástico José Amândio Fernandes Filho, que tem 25 anos de experiência nesse tipo de cirurgia. É um prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor José. Bom dia, Fernando. Bom dia, Jefferson. Toda aqui para Edilson Bahia, nossos ouvintes da Rádio A Tarde FM. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre esse tema. Quando a gente compara os números absolutos, não é um grande número ainda de explantes mamários que ocorrem no Brasil e no mundo, mas proporcionalmente eles têm aumentado bastante. A gente fazia 12 explantes ao ano, hoje a gente faz às vezes 10 explantes, então 200%, 300% às vezes de aumento de um ano para o outro. Esse aumento de procedimentos do tipo, por conta de que são novas tecnologias que garantem uma segurança maior? Não era uma cirurgia recomendada até então? Por que esse crescimento então, doutor José Amândio? Aí a gente vai ter fatores estéticos, algumas pacientes com modificação das mamas que ocorre ao longo dos anos, a mama fica um pouco maior, já depois de uma gestação, depois da colocação do implante, modifica a forma, elas já não desejam aquele implante que há cerca de uma década eram volumes muito grandes, hoje querem volumes menores, então elas optam pelo ponto de vista estético em diminuir a mama, e uma das opções é retirar o implante. E outros fatores que têm sido associado, que é a preocupação de desenvolvimento de doenças. O implante mamário não é uma cirurgia que é isenta de riscos. Tem riscos pequenos, como contratura capsular, ruptura, e que isso pode levar à necessidade de retirada, mas ultimamente tem se falado de algumas outras alterações que foi mais recentemente conhecida, como a doença do silicone, a síndrome de autoimune induzida pelo silicone e o próprio linfoma anaplásico, que é um câncer raro que pode existir nas mamas devido à colocação do implante. E esses fatores levam a um medo maior e a muitas mulheres optarem pela retirada do silicone, fazendo essa cirurgia de explante. Qualquer mulher que se submeteu ao implante de uma prótese nas mamas pode retirar essa prótese? Sim, a consequência dessa retirada, dependendo das condições do quadro daquelas mamas, podem ser modificadas. Então, a mama que é muito pequena, muito delgada, e o volume mamário é basicamente do silicone, ao retirar o silicone, ela vai perder volume. Às vezes tem flacidez que precisa ser corrigida. E em algumas situações a gente é necessário colocar gordura, fazer enxertos de gordura para poder melhorar o aspecto dessa mama, ou mesmo em alguns casos, no caso de reconstruções oncológicas ou traumáticas, a gente fazer até reconstrução com retalho. Então, muitas vezes tem o resultado estético melhorado ou corrigido com as cirurgias complementares. Essas próteses, elas têm prazo de validade, doutor José Amândio? Isso é uma questão que sempre perguntam no consultório. Quando falam-se da colocação de implante, imaginam uma prótese que a gente vai colocar e vai ficar a vida toda. Os fornecedores, a maioria dos fabricantes, falam de uma garantia vitalícia do produto. A prótese silicone está lá, guardadinha, ela dura 100, 200 anos. Porém, dentro do organismo, ela sofre reações químicas, físicas constantes. E há uma degradação natural. O silicone é um plástico, é um material sintético. E essa degradação, esse desgaste natural, pode levar a algumas complicações, como ruptura, algumas outras lesões ou reações do organismo sobre essa prótese, e isso leva à necessidade de troca. Por isso, hoje ainda a gente sugere, de tempos em tempos, a gente retirar, que fica em torno de 10, 15,
eventualmente 20 anos. Mas a gente não recomenda que essa prótese seja colocada aos 20 e a pessoa permaneça o resto da vida com o mesmo implante. Quando a gente lida com pessoas que tiveram a retirada de parte do tecido mamário em decorrência de um câncer e aí a substituição por uma prótese de silicone, a gente consegue entender a demanda desse paciente por manter essa prótese. Quando existe uma demanda por troca, é possível fazer a substituição ou é necessário retirar a prótese, permanecer um tempo sem essa prótese antes de uma nova implantação? Como é que funciona esse tipo de situação, doutor? Depende da situação e da necessidade dessa retirada, desse explante. Há situações onde o desejo é porque está causando algum desconforto, por exemplo, uma contratura que dá uma rigidez na mama, a gente retira e nesse momento pode ser recolocado o implante. Mas há situações onde há uma presença de líquido ou uma imagem radiológica, numa mamografia ou no ultrassom, que leva a suspeita, onde a gente requer uma investigação melhor dessa cápsula, desse tecido. E aí a gente recomenda a pesquisa de células oncóticas, a pesquisa, a cultura desse líquido, recomenda-se um tempo para a gente certificar se está tudo bem, e aí 6 meses depois, a partir desse período, a gente pode recolocar o implante nessas situações. Pacientes que eventualmente precisem fazer intervenções como, por exemplo, radioterapia na região torácica após a implantação de uma prótese de silicone, tem algum tipo de restrição, algum tipo de impedimento ou não existe nenhum tipo de impacto? A prótese de silicone pode permanecer inclusive durante esse tipo de tratamento? Ela pode permanecer. Em alguns tipos de reconstruções a gente faz a colocação de implantes definitivos, mesmo sabendo, até porque a reconstrução, muitas vezes a gente não tem o prognóstico final, às vezes a gente faz uma reconstrução imediata, faz um planejamento cirúrgico de acordo com o estadiamento clínico que a gente tem do paciente, a gente faz a programação da colocação do implante e, eventualmente, encontra-se linfonodos ou muda o estadiamento pelo tipo de tumor ou tamanho, e a gente requer, como com terapia complementar, radioterapia, e o implante já está lá. Então, pode ser colocado o implante antes da radioterapia. Porém, a gente sabe que a ação da radioterapia, ela causa uma lesão, uma radiodermite no local, e pode causar uma retração maior, um processo cicatricial maior, inclusive com enrijecimento da região. E isso pode comprometer o resultado final, tanto do ponto de vista estético, como em algumas situações até ser necessário retirar esse implante quando tem um sofrimento maior por causa da radioterapia. Então são situações especiais que a gente leva em consideração quando vai planejar a reconstrução, para definir se a reconstrução vai ser com implante, ou com retalhos, onde a gente usa tecido do próprio corpo para reconstruir, como, por exemplo, o abdômen. Mas há situações que a paciente, por exemplo, já não tem condições, tecido suficiente no abdômen, já fez uma cirurgia no abdômen, e a gente tem que usar o implante para reconstruir, e, eventualmente, ela precisa essa terapia adjuvante para complementar com a radioterapia, e está lá com o implante. Aí a gente vai tomar as medidas, ou rodar retalhos, ou fazer os tratamentos adequados para tentar preservar e manter esse implante no local. O senhor citou casos em que a mulher acaba solicitando uma substituição de uma prótese maior por uma prótese menor. Acontece também no sentido inverso, que por razões estéticas a mulher opta por uma prótese maior após um determinado tempo com aquela primeira prótese? Demais. E essas são situações que a gente... às vezes parece até engraçado, pacientes com mamas grandes que querem reduzir, mas querem colocar prótese. Aí parece contrassenso, mas quer diminuir, aumentar. Tem vários desejos. E isso é cultural. Como eu disse, eu já tenho alguns anos, algumas décadas trabalhando como cirurgião plástico, e o que a gente percebia, de cada 10 pacientes, 10% fariam aumento mamário, a maioria era redução. Depois houve um equilíbrio, um aumento maior do uso de prótese, e próteses que colocávamos há 2 décadas atrás eram próteses pequenas, de 100, 150 cc de volume, imagine, meio copo, um copinho de água, de 200 ml, de volume de prótese. Depois passou-se um tempo que as mulheres desejavam um implante muito maior, 300, 400, um volume muito grande.
e que isso também leva a algumas implicações. E agora está tendo uma tendência a mais naturalidade, elas desejarem um implante maior, e não é nada físico. As mamas não estão menores ou maiores que há 1 ou 2 décadas atrás, é apenas o desejo. E isso muda socialmente, a gente sempre sabia que a cultura americana, europeia, gostava, valorizava muito a região do tórax, os seios, o brasileiro não dava tanta atenção, e aí culturalmente começou a associar esse desejo de empoderamento, de ter uma mama um pouco maior, e que isso tem diminuindo nos últimos anos. A gente está falando sobre a implantação de prótese na região do seio, mas existe a implantação de prótese de silicone também em outras partes do corpo. Também acontece algum tipo de pedido para substituição de prótese, remoção de prótese em outras regiões que não o seio? Sim. Prótese pode ser colocada em panturrilhas para reconstrução, por exemplo, paciente com paralisia infantil tem uma simetria de panturrilhas, uma perna mais grossa ou mais fina, pode ser colocado também do ponto de vista estético, pode ser colocado implante de panturrilha, regiões glúteas, então há colocação de implantes em outras regiões. E quando há necessidade por alterações da forma, a prótese pode sair do local que está colocado dentro do músculo, ela herniar, sair da posição, ela pode romper, ela pode causar contratura. Então, em algumas situações é necessário a substituição ou a retirada desse implante. E a gente segue os mesmos caminhos. Retira, quando suspeita alguma lesão, retira essa cápsula encaminhada para estudo, para análise do líquido, para a gente ter certeza que está nas condições clínicas ideais e mantidas para fazer uma outra cirurgia. A gente está conversando aqui com o Dr. José Amândio Fernandes Filho, cirurgião plástico, e o senhor falava há pouco que as próteses de mama normalmente podem durar 100, 200 anos quando ali quietinhas, mas que dentro do organismo podem sofrer algum tipo de alteração por causa de reações químicas, físicas. Ou seja, existem próteses de diferentes qualidades no mercado? Próteses que, por exemplo, ofereçam menos segurança? Ou é um controle rígido, todas essas que estão disponíveis no mercado são confiáveis? As que estão no mercado, a gente pressupõe que elas foram avaliadas por os órgãos competentes. A maioria das que trabalhamos no Brasil vem de fora, ela é liberada ou pelo FDA ou pela Comunidade Europeia, ou ambas, e passa pelo controle da Anvisa. Então a gente entende que ela foi avaliada, foi estudada, foi autorizada o seu uso. Então a gente sabe que os controles de fiscalização são muito rígidos e a gente trabalha com essa segurança. Mas de vez em quando nós somos surpreendidos. Há alguns anos atrás tivemos a descoberta de uma prótese internacional, uma prótese francesa, que a empresa utilizava um silicone não industrial, ou um silicone industrial, não um silicone medicinal, dentro da prótese. E isso foi um escândalo na época. Recomendasse a substituição de várias próteses. As próteses que estavam íntegras não tinham tanto problema, era manter o acompanhamento e tirar no tempo normal, mas a gente termina confiando muito na fiscalização dos nossos órgãos que analisam e liberam esses implantes. Mas a qualidade do silicone é basicamente o mesmo mundialmente, o que muda um pouco é a característica da textura da prótese, as camadas que tem, mas a gente trabalha com mais ou menos o mesmo produto, com o mesmo grau de confiança na maioria delas. E dependendo da característica que a gente deseja, uma prótese um pouco mais alta, mais baixa, um perfil mais cheio, mas aí a gente vai escolhendo os fornecedores. Mas a gente já sai pressupondo que essas próteses foram garantidas e avaliadas por órgãos competentes que determinaram e permitiram a sua utilização. Para a gente encerrar rapidinho, doutor José Amândio, a mulher que se submete a esse tipo de procedimento, ela precisa regularmente estar fazendo uma avaliação do implante, ou uma vez implantada a prótese e de bem com ela e vivendo numa boa, sem problema nenhum, não precisa de uma consulta para saber como é que está lá a situação? Muito boa pergunta. A gente tem que lembrar que a mama, geralmente a gente coloca a partir da segunda década de vida, mulheres a partir dos 20 anos, então depois de determinada idade, elas naturalmente elas são acompanhadas por ginecologista periodicamente, a cada ano, elas têm que ser acompanhado o exame mamário a partir dos 40, além do ultrassom, geralmente é feita a mamografia anual ou a cada
2 anos, e isso tem que ser constante. O acompanhamento, independente de ter prótese ou não, o cuidado, o autocuidado com a mama deve ser presente em todas as mulheres, e isso deve persistir, principalmente com o uso de implante. Alterações, como eu falei, incomuns numa mama ou não possíveis de acontecerem em mama sem silicone, pode acontecer com silicone, a contratura, a ruptura. Então a mulher tem que estar muito mais atenta, tem que estar sempre alertando aos médicos que a examinam e estar fazendo esse controle anual ao longo da vida enquanto persistir com o silicone. Dr. José Amândio Fernandes Filho, cirurgião plástico, coordenador do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital Santa Isabel, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Um bom dia. Muito obrigado. E até uma próxima, obrigado a vocês, então. E um ótimo dia para vocês. Maravilha, muito obrigado. Essa conversa também vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora são 7h48 na Tarde FM.